Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, então vamos continuar, né? Vamos fazer o exercício 13 juntos. É super simplesinho, né? Uma regrinha de 3. Então tá lá. Calcule a concentração de um analito cuja absorbância deu 0,453. Então passei um analito que está dentro de uma amostra, passei ele no equipamento, a absorbância, né, que está no eixo Y, deu 0,453. Pelo método do ponto único, ou seja, só vou botar um padrão lá, foi colocado um padrão de 10 ppm com absorbância de 0,619, né? Então perceba que aqui não tem problema de trabalhar com concentração de 10 ppm, não. A concentração da amostra vai sair direto em ppm, porque é uma regra de 3, né? Aquela fórmula é uma regra de 3 disfarçada. Então não importa a unidade que eu uso, desde que fique coerente a unidade do padrão e da amostra. Ok? Então vamos lá, vamos resolver o exercício. Babinha, né? Ó, usa a formuleta. Se quiser usar a regra de 3 também pode usar, mas essa formuleta não esqueça. Eu vou usar ela daqui a pouco para deduzir outra forma. Então tá lá, eu vou usar a fórmula, tá? A absorbância da amostra dividido pela concentração da amostra, a absorbância do padrão dividido pela concentração do padrão. Então tá lá. Calcule a concentração de um analito que está dentro de uma amostra. Então, ó, a concentração da amostra é a minha incógnita. Já tá dando, né? Pelo método do ponto único. Detalhe, né? Calcule a concentração de um analito cuja absorbância deu 0,453. O que é o 0,453? É a absorbância da minha amostra, do meu analito na minha amostra. Então, 0,453 é igual. Pelo método do ponto único foi colocado um padrão de 10 ppm. O que é esse 10 ppm? É a concentração do padrão. Então, eu coloco lá, ó, 10 ppm. E esses 10 ppm de concentração me geraram a absorbância de 0,619, que ele fala lá, com absorbância de 0,619. O que é esse absorbância? É a absorbância do padrão. Você só tem que tomar cuidado de não confundir as coisas. Pronto, eu já tenho a formuleta. Então vai ficar como? Vou trocar a canetinha. Vou pegar o laranja aqui. O CA está dividindo, eu vou jogar ele para lá, né? Então vai ficar assim. 0,453 é igual a 0,619 vezes CA dividido por 10. O 10 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então vai ficar 0,453 vezes 10. O 0,619 está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Dividido por 0,619 é igual a CA. Certo? Isolamos CA. O 10 passou para lá multiplicando e o 0,619 passou para lá dividindo. Muito bem, quando eu faço essa continha aqui, quanto que dá CA? Não faço a menor ideia. Vamos fazer aqui. 0,453 vezes 10 dividido por 0,619. Concentração da amostra deu 7,32. Como o meu padrão foi dado em ppm, a amostra já sai direto em ppm. Babinha, ó, com o pé nas costas, né, gente? Agora você imagina o tempo que isso daí não economiza para a empresa, hein? A empresa que faz com curva de calibração. Nossa senhora. Tem nem como comparar, né? Muito bem, tá lá, o exercício 13 tá morto. Bom, eu vou deixar um exercício desse para casa. Como é muito simplesinho, ó lá, vou deixar ele aí, ó. Pelo método do ponto único, um padrão de 50 ppm deu tal absorbância. Calcule a concentração de uma amostra que deu tanto de absorbância, ó. Certo? Isso aí você faz em casa. A respostinha do exercício 14
é 31,89 ppm. 31,9, né? Arredondando praticamente 32 ppm de concentração. Tá bom? Então esse exercício 14 fica para casa. Muito bem, gente, não vou ficar resolvendo exercício de ponto único não. Ele é muito simplesinho, muito, né? Vamos tocar aí o processo. Então é assim, ó. Acho que nós finalizamos essa parte de ponto único. E aí lembra, eu gosto sempre de voltar nos assuntos para a gente rever o conteúdo, rever algumas coisas que ficaram lá atrás e que o significado não foi assim, não foi tão significante. Então, acho que agora que você já tem um repertório maior, vale a pena voltar nos exercícios de lei de Beer para fazer algumas reflexões, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, o exercício 4, que já ficou para casa, você não precisa me entregar isso, você já fez esse exercício, mas eu gosto, no momento em que a gente fez, você estava muito cru nessa área de UV-Vis, então vamos refazer ele de novo. E aí o tio vai refazer ele junto com você, para a gente poder entender uma série de detalhes do exercício, tá? Que no momento que você fez, talvez você não tenha entendido direito, tá? Então vamos lá, vamos ler junto. Determinação de benzeno presente em hexano, tá? Então o hexano é o solvente e o benzeno é o meu analito. Letra A. O hexano puro possui uma absorbância desprezível no UV-Vis, acima de 200 nanômetros. Uma solução preparada dissolvendo-se 25,8 mg de benzeno em hexano em balão de 250 tem pico de absorção em 256 nanômetros e uma absorbância de 0,266 em uma célula de 1 centímetro de caminho óptico. Ó, quando ele começa a dar esse tipo de informação, você já sabe que vai ter que usar o quê? Lei de Beer, tá? Determine a absortividade molar, ó, do benzeno neste comprimento de onda. Então, antes da gente ir para a letra B, vamos começar a trabalhar detalhadamente cada informação desse problema. Então, vem com o tio que você passa de ano. Vamos para a folhinha. A gente não precisa resolver esse exercício não, só vamos viajar na maionese nele. Então, o exercício 4, você já fez ele, mas vamos viajar. Olha, o que acontece, gente? Ele quer determinar o benzeno presente em um hexano, né? Então, a primeira coisa que ele fez ali, que a gente percebe com a leitura do problema, é preparar um padrão, né? Então, ele misturou lá uma certa quantidade de benzeno e de hexano, tá? Uma certa quantidade de hexano e de benzeno. E aqui eu não estou respeitando as quantidades, porque ele pôs, na verdade, muito hexano e pouquíssimo benzeno, né? E também não fica separado desse jeito. Eu só fiz separado para você perceber que é uma mistura que ele fez, né? Um se dissolve no outro. Fica uma solução não heterogênea, como eu estou demonstrando, mas homogênea, tá? Mas aí, olha só que informação interessante. Ele fala assim: o hexano, ó, o hexano puro possui absorbância desprezível no ultravioleta acima de 200 nanômetros. O que significa isso? Significa o seguinte: quando eu pego o hexano e boto ele puro no UV-Vis e peço para o equipamento fazer varredura, vai ter pico até 200 nanômetros. Então vai ter pico por aqui, né? Quando chega em 200 nanômetros, a minha absorbância vai ser desprezível, ou seja, vai dar, então a curva vai ser mais ou menos assim, ó, pum, 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 então baixa. Ele não absorve daqui para cá, né? Ah, professor, por quê? Ah, quando você entrar em infravermelho a gente fala sobre isso, que tem a ver com análise qualitativa, aí a gente fala, não é o momento agora, o nosso propósito é pensar em análise quantitativa. O fato é que existem estruturas lá que não absorvem no hexano, tá? Que não absorvem depois de 200 nanômetros, né?
são duplas ligações que absorvem a partir de 200. O hexano não tem dupla ligação, né? Essa é uma informação importante pelo seguinte, mais embaixo ele fala que o pico de absorção do benzeno, que é o meu analito, ele que eu quero analisar na minha amostra problema. O pico de absorvância é em 256 nanômetros. Então, quando eu pego o espectro do benzeno, ele vai fazer assim, ó, né? Então tem lá o espectro, não importa qual que é, o fato é que o pico dá em 256 nanômetros. Ou seja, esse é o meu comprimento de onda que vai me trazer na curva analítica a maior sensibilidade. Olha como é que as coisas são amarradas. Então perceba que eu quero voltar nesse problema para você entender essas informações. São informações importantíssimas, né? E que naquele momento em que esse problema foi colocado, não deu para entender direito. Por isso que eu gosto de voltar. Olha quanta riqueza que tem no exercício para a gente pensar, né? Então, para análise do benzeno, o melhor comprimento de onda é em 256 nanômetros. E o meu hexano, ele não absorve esse comprimento de onda. Ou seja, o hexano é um excelente solvente para dissolver benzeno, porque ele não contamina. Como ele não vai absorver junto em 256 nanômetros, ele não vai trazer resultados equivocados para a minha análise. Porque na minha análise eu não gosto de correlacionar a absorvância, o quanto que absorve, com concentração, né? Esse aqui é o espectro de varredura. Eu faço a varredura para saber qual que é o comprimento de onda que vai me trazer maior sensibilidade, né? Maior ângulo de inclinação da reta, né? Então esse é a melhor onda que eu posso utilizar para fazer a análise do benzeno. E por um acaso é um tipo de comprimento de onda que o hexano não absorve. E eu consigo fazer isso testando o espectro. Quando eu peço para fazer a varredura do hexano, que é o solvente que eu escolhi para dissolver o benzeno, né? E eu peço para fazer a varredura de um padrão de benzeno, eu percebo que o benzeno absorve, o hexano não, né? Então o hexano é um excelente solvente para o benzeno, porque ele não interfere, ele não absorve junto com o benzeno. E aí, se ele não absorve, a minha análise vai ficar mais confiável, né? Eu vou poder correlacionar melhor a absorvância em função da concentração do benzeno, certo? Perceba, então, na escolha do solvente para um determinado analito, eu tenho que pensar nessas coisas. É importante a gente discutir isso para você entender o princípio da técnica. Se eu escolho um solvente que tem duplas ligações, que podem absorver lá em 256 nanômetros, eu vou trazer resultados errados para minha análise, certo? Tudo bem? Ficou claro aí? Então, é importante discutir essas coisas. Então vamos continuar lá, ó. Nossa. Pessoal, caiu aqui um negócio. Ai, meu Deus. Na verdade, quebrou aqui o tripézinho. Na verdade, a propósito desse exercício não é resolvê-lo. Era só discutir, né? Porque na verdade nós já fizemos. Tenta refazer ele agora, tá? Eu vou parando o vídeo por aqui porque o tripézinho estourou. Beijo, beijo e até.